Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. É Jesus falando aqui para os seus apóstolos, né? Então você vê aqui a autoridade da igreja. Hoje existem várias. De qual igreja aqui Jesus está falando? Então, num texto como esse aqui, você vê a necessidade da igreja, porque Jesus está ensinando. No momento que ninguém convencer um irmão do seu erro, levem-o à igreja. Se ele, aqui ó, não escutar a igreja, considere-o como gentio. Gentio seria o que nos dias de hoje? Um pagão, uma pessoa do mundo, um gentio e publicano, uma pessoa que não faz parte do grupo do povo de Deus. E isso aqui, essa exclusão, vem da autoridade da igreja. Aí ele fala, ó, em verdade vos digo que tudo... Isso aqui, gente, muitos leem e não entendem nada. Isso aqui ele está falando para os apóstolos, viu? Não é para você, nem para mim, é para os apóstolos. Que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu também. Isso aqui Jesus Cristo falou há 2000 anos atrás. Essa igreja que ele falou aqui, ela vai ter atividade, né? Ela vai ser ativa. Ela vai começar, vamos dizer assim, porque aqui já era um projeto da igreja, né? Mas ela vai entrar em ação aí depois da morte dele, no ano 33. A igreja entra em ação, né? Poucos dias depois da morte de Jesus Cristo, a igreja vai entrar em ação. Ela vai começar. E ela vai existir até os dias de hoje. Qual igreja hoje é a continuidade dessa igreja? De maneira direta e ininterrupta. Qual? Uma coisa que muitos não entendem é que a igreja não são estas folhas. Isso aqui não é igreja. Por que eu falo isso? Que a igreja não são as folhas da Bíblia. Porque alguém lê as páginas da Bíblia, acha que isso aqui Cristo está falando com ele e imagina que ele é essa igreja. Lendo. Então ele faz uma igreja a partir da leitura. Não, essa igreja, como eu já falei, ela vai existir no ano 33. Ela vai existir no ano 40, 50, 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2004, 2015, até hoje, 2025. Qual igreja hoje? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Palavras de Jesus Cristo. Se qualquer pessoa que já passou nessa terra não é Pedro, nem muito menos Jesus Cristo, não pode construir, edificar uma igreja, porque Jesus já fez ela a partir de Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jamais. Então não tem precisão de ninguém abrir igreja por aí. Cuidado. E sim, a igreja de Cristo, ela era comandada pelos apóstolos. Eles asseguravam a ortodoxia e unidade da igreja. Porém, os apóstolos
eles vão morrer. A igreja iria ficar sem um comando de homens santos e sábios para liderarem as ovelhas de Deus? Não. Então nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 20, verso 28, Paulo passar a responsabilidade apostólica para os bispos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então essa igreja aqui, esses bispos que a Bíblia está contando, ela vai continuar existindo depois da morte dos apóstolos. Como os apóstolos vão morrer, eles não vão escrever sobre a igreja que está existindo depois da morte deles. A igreja que eles mesmos deixaram, que irá estar sendo cuidada por esses bispos. Mas estes bispos também escreveram cartas e elas existem até hoje. Um exemplo de um desses bispos aqui, que continuam essa igreja, é Inácio de Antioquia. E ele vai ser o primeiro bispo no ano 107 a chamar a Igreja de Deus de Igreja Católica.